Oração é uma necessidade vital, vai dizer o catecismo. É a elevação da alma a Deus. Então, assim como o nosso corpo ele precisa respirar, ele precisa do ar, do oxigênio, a nossa alma precisa de uma vida de oração, precisa da oração, precisa dessa elevação da nossa alma a Deus. É necessário uma vida de oração para o cristão. Santo Afonso Maria de Ligório, o doutor da Igreja, nos ensina que da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações, conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Olha só, da oração ao fim e ao cabo vai depender a nossa salvação eterna. Então nós estamos tratando de um tema de elevada importância. Santa Faustina nos ensina que pela oração a alma se arma para toda espécie de combate. É uma grande arma espiritual a oração, por meio da qual nós estamos firmes, nós estamos com a musculatura para vencermos os combates que nós precisamos, que precisamos vencer nesse vale de lágrimas em que vivemos, como vai dizer a oração da Salve Rainha. São Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, versículo 18: intensificai as vossas invocações e súplica, orai em toda circunstância pelo Espírito. Em toda circunstância. Por isso que nós falamos vida de oração. Não é só um momento específico de oração ali quando eu vou na igreja, quando os homens que são do texto vão e rezam o texto dos homens, graças a Deus que vão nesses momentos de oração. Mas o que a igreja nos convida é termos uma vida de oração. E é isso que São Paulo vem nos chamar. O Salmo lá, Salmo 104, versículo 4. Recorrei ao Senhor e ao seu poder. Procurai continuamente a sua face. Então o Salmo vai dizer também, ainda nesse sentido, de estarmos procurando continuamente a face de Deus, estarmos procurando cada vez mais intimidade através dessa vida de oração. E aí nós meditamos naquilo que nós viemos contemplar aqui nesse final de tarde, nesse início de noite, sobre a Virgem Maria na obra da salvação, a importância de Nossa Senhora na obra da salvação. Nós sabemos que Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança. E o homem foi criado orientado para Deus, para o amar e para ser amado. Ele possuía aquilo que o catecismo fala no parágrafo 374 e seguintes, o estado de santidade e justiça originais. Ou seja, ele tinha também os dons preternaturais. Que estado era esse? Que dons eram esses? O homem vivia totalmente em harmonia com a criação. Ele tinha uma harmonia com o seu interior, ele tinha uma harmonia com aquilo que era a criação e existia uma harmonia com Deus. Tanto que o Senhor vai lá, o Gênesis 2,15, vai dizer que Deus chamou o homem para guardar e cultivar a criação. Porque o homem ele estava em harmonia, ele era ordenado interiormente. E esses dons preternaturais é que o homem não iria morrer, ou se ele morresse, não seria uma morte dolorosa como nós temos. O homem não passaria pelo sofrimento. Esses eram os dons preternaturais. Mas, como nós sabemos da história, o homem amou mais a si mesmo do que a Deus. E esse foi o início da sua decaída. Né? A serpente chega lá no Gênesis 3. O Senhor já tinha falado para Eva, Deus tinha falado para Eva, que ela poderia comer das árvores do jardim, mas não poderia comer daquela árvore do bem e do mal, porque ela iria morrer. No Gênesis 3 você vê isso. E aí a serpente chega para Eva e fala, não é que você não pode comer, é que se você comer, você será como Deus. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, eles se deixam, o homem e a mulher se deixam levar por essa astúcia demoníaca, então desobedecem ao Senhor. E aí no catecismo, no parágrafo 1850, vai dizer, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus. É uma oposição à obediência. O pecado é essa desobediência. E ainda hoje nós temos essa situação, né? Conhecedores do bem e do mal. Nós muitas vezes queremos ser assim, conhecedores do bem e do mal. A igreja tem seus dogmas, a igreja busca nos levar para a vida eterna, para o caminho de Deus, mas nós não. Eu acho que não é assim. Eu sou católico, mas isso aqui eu não acredito, isso aqui não é bem assim, não. Eu acho que a igreja nesse ponto ela tem que mudar. É a mesma astúcia que o demônio incutiu
em Adão e Eva, nos nossos pais do Éden, de querer ser conhecedores do bem e do mal acima de Deus. Então, a partir daí do pecado original, entra a concupiscência, essa inclinação para o pecado. O pecado se espalhou no mundo e o homem se afasta de Deus. Mas existiu uma promessa. Ainda no Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala para a serpente: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mesmo nessa realidade de queda, de afastamento do amor de Deus, de afastamento pela vontade do homem que quis desobedecer e da entrada do pecado original no mundo, mas existiu aí o que a igreja chama de proto-evangelho. Proto é aquilo que é primeiro, é o primeiro anúncio do evangelho. Ainda no Gênesis capítulo 3, essa inimizade de uma geração que viria, que é a geração dessa mulher. A mesma mulher que foi predita no Isaías capítulo 7, versículo 14, pelo profeta que vai dizer: o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, Emanuel. A mesma mulher do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que avança como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? A mulher do Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, tendo a lua sobre seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher que o catecismo vai dizer no parágrafo 488, que quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela sua aceitação, para que ela, que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como por uma mulher contribuiu para a morte, Eva, uma mulher também contribuiu para a vida, a Virgem Maria. Aquele nó que foi feito nos pais do Éden por meio de Eva foi desfeito a partir do fiat, a partir do sim de Nossa Senhora. Vamos abrir a palavra do Senhor, quem tiver a Bíblia por perto, ou quem não tiver, medite no seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha a intimidade, meus irmãos, da Virgem Maria com a Santíssima Trindade. O Espírito Santo descerá sobre ti, vai dizer o arcanjo Gabriel. A força do Altíssimo, do Pai das Misericórdias, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Essa é a mulher que foi predita desde o Gênesis capítulo 3. Essa é a mulher do Apocalipse. Essa é a arca da nova aliança. Essa é a Virgem Maria. E aí vai nos ensinar a igreja, meditando essa palavra de Lucas, que vai dizer que o poder do Altíssimo envolveu a Virgem Maria com a sua sombra. Assim como a nuvem cobriu o povo de Deus que ia marchando no deserto, lá em Números, no livro de Números, capítulo 10, versículo 34, em que o povo de Israel ia marchando no deserto e que a nuvem do Senhor ia protegendo durante o dia com a sua sombra, que era também chamada a Shekinah, a glória, a presença de Deus diante do seu povo, como um sinal do mistério divino no meio do povo de Israel. Assim também, como pairava sobre a arca da aliança no tabernáculo do templo, Êxodos capítulo 40, versículo 35. Vai dizer que uma nuvem parava sobre o tabernáculo, sobre a arca da aliança. Assim também, a sombra do Altíssimo envolve e penetra o tabernáculo da nova aliança, que é o ventre da Virgem Maria. Então veja que a Virgem Maria, nós não podemos dizer que a Sagrada Escritura não trata da Virgem Maria. É uma ignorância, é um desconhecimento. Porque a Virgem Maria ela é predita em diversas profecias. A Virgem Maria, desde esse próprio Evangelho, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos ali dentro da tipologia, dentro da interpretação que a igreja vai dar, dentro da tradição e do magistério aliado às Sagradas Escrituras, nós vamos ver ali respirando a Virgem Maria, pulsando a Virgem Maria.
É por isso que a igreja vai dizer que o culto que a igreja presta a Nossa Senhora não é o culto de latria. O culto de latria, o culto de adoração é prestado somente a Deus. Nossa Senhora, ela não é adorada, ela é venerada. Mas é uma veneração muito especial, porque a veneração aos santos é chamada de dulia. A latria é a adoração, a dulia é a veneração aos santos. Mas a Virgem Maria, pelo seu privilégio, pelas suas graças, a igreja presta a ela um culto de hiperdulia. É uma hiperveneração. Não é adoração, mas é uma veneração muito importante. Porque ela, de toda a criação, ela é a obra-prima da criação. Por isso que a igreja vai nos ensinar os dogmas de Nossa Senhora. A Imaculada Conceição, a maternidade divina, ela é mãe de Deus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a sua assunção de corpo e alma ao céu. A exortação apostólica, Mariales Cultus, de São Paulo VI, Papa da Igreja, ele vai dizer que pelo singular lugar que coube a Virgem Maria no plano redentor de Deus, corresponde também um culto singular, essa hiperdulia. Ao progresso autêntico do culto cristão, segue-se necessariamente um correto incremento da veneração para com a Mãe do Senhor. É necessário, pois, que os exercícios de piedade com que os fiéis exprimem a sua veneração para com a Mãe do Senhor manifestem de modo mais claro o lugar que ela ocupa na igreja. Qual é o lugar que a Virgem Maria ocupa na igreja? Depois de Cristo, o mais alto e o mais perto de nós. Isso que está falando é o São Paulo VI, o Papa da Igreja. Eu acho muito interessante isso que o Papa fala, que a Virgem Maria, depois de Jesus Cristo, ela ocupa o lugar mais alto e o mais próximo de nós. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que ela está no lugar mais alto, depois de Cristo, depois de Deus, ela está no lugar mais próximo de nós. É por isso que a Virgem Maria é tão atraente. É por isso que o povo ama tanto a Virgem Maria, o povo católico ama tanto Nossa Senhora. E porque Nossa Senhora é fonte de tantas conversões, de tantas graças. Por isso que ela é a porta do céu. Olha só, ela é mãe de Deus, é poderosa, Theotokos, que é mãe de Deus, mas ao mesmo tempo ela é a nossa mãezinha. Ao mesmo tempo ela está ali de braços abertos, esperando as nossas orações, esperando para nos acolher e para nos aconchegar no seu regaço acolhedor. Essa é a Virgem Maria. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 970, vai dizer: assunta aos céus, a Virgem Maria não abandonou essa sua missão salvífica, mas, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Santo Agostinho, doutor da Igreja, vai dizer que se a Virgem Maria é o meio pelo qual o Senhor quis ir a nós, também é o meio pelo qual nós devemos ir ao Senhor. A Virgem Maria é essa ponte entre o homem e Deus. Se Deus veio ao homem pela Virgem Maria, o homem também vai a Deus pela Virgem Maria. O Tratado da Verdadeira Devoção. Existe um santo da Igreja Católica que você precisa conhecer, chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele escreveu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Guarde no seu coração o nome desse livro. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E ele escreve nesse livro, onde ele vai descrevendo a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Se, pois, estabelecermos a sólida devoção para a Santíssima Virgem Maria, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo. Não será para mais estabelecer a adoração a Nosso Senhor. E para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio, escreve São Luís. Se ela nos afastasse do Senhor, nós deveríamos repeli-la. Mas, muito pelo contrário, meus irmãos, esta devoção é-nos indispensável para encontrar perfeitamente a Jesus Cristo, para o amar eternamente e para o servir com fidelidade. Nós estamos falando de uma devoção que ela é necessária para servir a nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade. Não é facultativo, não é eu sou devoto de Nossa Senhora, eu não sou. Não, meu irmão, para você ser católico, para você abraçar a sua fé, você precisa compreender que a devoção, essa intimidade com a Virgem Maria é necessária
para você amar a nosso Senhor eternamente, segui-lo perfeitamente e servi-lo com fidelidade. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II vai dizer que a verdadeira devoção procede de uma fé verdadeira, pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e excitados ao amor filial para com a nossa Mãe e a imitação de suas virtudes. Agora nós chegamos num ponto muito importante. O documento da igreja aqui vai nos dizer o quê? Que a verdadeira devoção à Virgem Maria nos leva a imitá-la. Uma devoção é isso. Uma devoção é uma intimidade, é uma amizade que me leva a uma imitação. Se você é devoto de São Francisco de Assis, da comunidade de São Francisco, você precisa procurar imitar São Francisco. Se você é da matriz São Raimundo Nonato, você precisa imitar São Raimundo Nonato, seu amor pela Eucaristia. Se você é da Santa Maria Madalena Postel, você precisa imitar. Você precisa imitar a Virgem Maria e suas virtudes, se você quiser ser devoto. O padre Júlio Maria Lombardi, no livro O Segredo da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele vai dizer que o amor provoca o amor e impele a semelhança. Ou seja, eu amo a Virgem Maria. Então isso provoca em mim uma mudança interior. Eu passo a mudar, o quê? Converter. É a metanoia, mudança de mentalidade. Conversão é isso, né? É você mudar a direção. Eu mudo a direção da minha vida e procuro imitar a Virgem Maria. E a melhor maneira de amá-la é reproduzindo as suas virtudes, diz o padre Júlio Maria, como um modelo diante do artista. Imitar as virtudes da Virgem Maria. Santo Agostinho diz que Nossa Senhora é a forma Dei. O que é a forma Dei? É a forma de Deus. Ou seja, o ventre da Virgem Maria é a forma que formou o nosso Senhor Jesus Cristo. É o molde dos cristãos, é o molde de Cristo, o ventre da Virgem Maria. Então, se você quer imitar Jesus, qual é o melhor lugar de você entrar, de você adentrar? Espiritualmente, adentrar no ventre da Virgem Maria. Para sair de lá, essa palavra é bonita, cristificado. Cristificado é o quê? Outro Cristo, imitando nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer se cristificar, meu irmão, e a nossa vida de cristão, nossa caminhada nessa terra, nossa peregrinação nesse mundo é o quê? O cristão tem que ter isso em mente. Qual é a minha peregrinação? Qual é o meu sentido nessa vida? Imitar Jesus. Salvar a minha alma imitando Jesus. E qual é a forma? Qual é o melhor caminho? O caminho seguro, o caminho perfeito, o caminho reto, o caminho eficaz para me cristificar. É o ventre da Virgem Maria. É uma verdadeira devoção para com Nossa Senhora. A Lumen Gentium, aquele documento que eu falei agora há pouco, ela diz também que nós temos que palmilhar os vestígios de Jesus. Nossa Senhora nos ensina a palmilhar. O que é palmilhar? Né? A palmilha, aquilo que está nos pés. Jesus vai caminhando, ele vai deixando os seus passos. E nós vamos seguindo os passos de Jesus, palmilhando o caminho de Jesus. E a melhor forma é seguindo a Virgem Maria. Porque ninguém tem uma intimidade com Jesus tanto como a Virgem Maria, a ponto de São Luís dizer no tratado que é mais fácil você separar a luz do sol do que você separar Jesus de Nossa Senhora. Não tem como separar Jesus de Nossa Senhora. Não tem como separar. Por isso que se você tiver com intimidade com a Virgem Maria, você vai seguir Jesus fielmente. Lá no Evangelho, mais uma vez, agora nós precisamos entender que o convite aqui também foi para ensinar sobre o Santo Terço. Nós vamos ter alguns programas, algumas formações sobre o Santo Terço, mas por isso é importante nós entendermos primeiro quem é Nossa Senhora, a importância da oração, a importância da meditação sobre Nossa Senhora. E agora vamos adentrar no poder da Ave Maria. Lucas 1:26, ainda no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, que é o Evangelho da Anunciação, anúncio do Arcanjo Gabriel. É uma palavra muito conhecida, e aí tem canções sobre isso, muitas canções, muitos livros que vão falar da Anunciação, muita obra de arte, né? Esculturas, quadros, dentro da história da igreja, mostrando a Anunciação, da encarnação do Verbo de Deus. Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi.
e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o próprio anjo, ele saúda a Virgem Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, ave cheia de graça. Então, como nós iniciamos a Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça. Então, começamos a meditar que a Ave Maria é uma oração evangélica, né? Não tem como dizer que a Ave Maria não é uma oração, está nas Sagradas Escrituras, literalmente. São Tomás de Aquino vai dizer: na antiguidade, a aparição dos anjos aos homens era um acontecimento de grande importância, e os homens sentiam-se extremamente honrados em poder testemunhar a veneração aos anjos. Então, na antiguidade, nós vamos ver ali no Antigo Testamento diversas aparições de anjos. Nós vemos ali, por exemplo, São Miguel Arcanjo aparecendo a Moisés durante uma batalha. Nós vamos vendo, e ali as pessoas eram sentidas extremamente honradas. Mas um anjo se inclinar diante de uma criatura humana, nunca se tinha ouvido dizer antes que um anjo tivesse saudado uma pessoa, reverenciado-a e dizendo: ave. Ave, ave, o que é ave? Ave é uma saudação que denota felicidade, é uma saudação efusiva, é uma saudação calorosa. Alegra-te, alegra-te, cheia de graça. Foi isso que o arcanjo falou com a Virgem Maria. Foi essa a saudação. Não convia ao anjo inclinar-se diante do homem até o dia em que lhe apareceu uma criatura humana que sobrepujava os anjos por sua plenitude de graças, por sua familiaridade com Deus e por sua dignidade. Nossa Senhora, ela se sobrepõe até aos anjos, não pela ordem da natureza, porque eles são puro espírito, os anjos, mas pela ordem da graça. Alegra-te, cheia de graça. E quando o anjo fala cheia de graça, ali no original significa uma explosão de graças, um transbordamento de graças. Esse é o significado dessa expressão: ave, ó cheia de graça. Alegra-te, ó explosão de graças. Esta criatura humana foi a bem-aventurada Virgem Maria. Para reconhecer essa superioridade, o anjo lhe testemunhou sua veneração pela palavra ave. Então vamos continuar. Evangelho, Lucas 1:39, para dar continuidade à Ave Maria. Ainda na continuação, Nossa Senhora recebe a anunciação, ela dá o seu fiat: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então vai dizer o Evangelho no versículo 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A saudação angélica. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. A saudação de Santa Isabel. Então, é uma oração evangélica ou não é, meus irmãos? É uma oração poderosa, vindo diretamente dos céus. Quando a Santa Isabel, ela saúda Nossa Senhora: bendito é o fruto do teu ventre. Olha que interessante isso, ainda na questão da prefiguração do Antigo Testamento. Isabel contrapõe Maria a Eva. Lembra que eu falei que o nó do pecado que foi feito em Eva foi desfeito pela Virgem Maria? Então, essa saudação de Eva comprova isso. Enquanto Eva quis tomar para si o fruto da árvore, Maria entrega o fruto do seu ventre à humanidade. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ela é generosa, ela se sacrifica, ela se doa por inteiro, entregando seu filho até a morte ignominiosa de cruz. O Papa Bento XVI, ele vai dizer que é o Espírito Santo que abre os olhos de Isabel e que a leva a reconhecer na Virgem Maria a verdadeira arca da aliança.
O Espírito Santo leva a Santa Isabel a reconhecer em Nossa Senhora a verdadeira Arca da Aliança. Por que essa Arca da Aliança? A Arca da Aliança no Antigo Testamento, para o povo de Israel, para os judeus, era o lugar da presença de Deus. Na Arca da Aliança continha a tábua da lei, o maná, que era o pão descido do céu, e a vara de Araão. Na arca estava a lei de Deus, escrita na pedra. No ventre da Virgem Maria era a palavra de Deus em carne. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na Arca da Aliança estava a urna do maná, o pão do céu que mantinha o povo de Deus vivo no deserto. No ventre da Virgem Maria é o pão da vida que desce do céu e traz a vida eterna. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Na Arca da Aliança estava a vara de Arão, a prova do verdadeiro sacerdócio. No ventre de Maria é o verdadeiro sacerdote, João 10,11, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Nossa Senhora é esse tabernáculo de Deus, é essa nova arca dessa nova e eterna aliança, essa aliança que foi marcada pelo derramamento do sangue de seu Filho, pelo sacrifício do seu próprio Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação, para a nossa justificação. Veja a importância de Nossa Senhora na obra da salvação. Nossa Senhora é muito importante, ela pode ser chamada até de corredentora pelos seus fiéis. Por quê? Porque ela não é redentora como Cristo, mas ela tem uma participação importante na obra da salvação. Foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo quem nos justificou. Sim, mas ele veio pela intercessão da Virgem Maria. Ele é adorado, ela é venerada e também ela é amada pelos seus fiéis. Ela é a mãe da igreja e nossa mãe. E a segunda parte da Ave Maria: bendita sois, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi inserida pelo Papa Pio V no século XVI, uma oração muito antiga, advinda da liturgia das horas, ou seja, tem 5 séculos essa segunda parte. Então nós vemos que a primeira parte é toda evangélica e a segunda parte, ela é do magistério da Santa Igreja. Numa oração antiga, inscrita na Basílica da Anunciação, na basílica em que a igreja erigiu, do local onde a tradição vai dizer que ocorreu a anunciação. Veja, que interessante. Existe um grafite do século III, um escrito do século III, com a expressão Ave Maria. Se você vai ver historicamente, ainda hoje está lá na Basílica da Anunciação, um escrito datado do século III, da igreja primitiva. A igreja primitiva já venerava a Virgem Maria. Isso não é criação da Idade Média. Isso vem desde a igreja primitiva. Ave Maria. E dentro dessa realidade, nós somos chamados a amar a Virgem Maria e a contemplar os mistérios do texto. Quem ama a Virgem Maria reza o texto. É um chamado universal da igreja, a oração. E nesses tempos difíceis em que nós vivemos, nós temos que nos agarrarmos ainda mais à oração, meus irmãos. É urgente, nós estamos falando de algo que é muito urgente. É extremamente necessário uma vida de oração. Um tempo em que muitas pessoas estão vivendo num esfriamento espiritual tremendo. Muitos servos da igreja, pessoas estão se afastando, pessoas não têm mais vida de oração, pessoas caíram no pecado, estão se deixando levar por uma depressão. Muitas pessoas também estão até com tendência de suicídio. E nós sabemos que uma vida de oração, uma vida interior, pode contribuir muito para que as pessoas possam se erguer espiritualmente, se levantar. Nosso Senhor está com a mão esperando para que nós possamos nos levantar. O Santo Terço vai dizer a tradição que ele foi entregue a São Domingo de Gusmão, na França, no século XIII. São Domingo de Gusmão, ele foi ali rezar pelo povo, que estavam tendo na época muitas falsas doutrinas, estavam atacando a igreja, e aí São Domingo foi rezar, foi para o deserto rezar. E aí, conta a tradição que a Virgem Maria apareceu pessoalmente e entregou o terço como essa arma para a salvação. E São Domingos, a partir de então, espalhou o Santo Terço. E no terço nós começamos para a oração do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O credo é a profissão da fé católica.
ele é o sumário, um resumo das verdades cristãs. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O credo. O Pai Nosso. Aprendemos diretamente de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Entre as dezenas, nós meditamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A glorificação de Deus uno e trino. Então, a oração do texto é uma oração cristocêntrica, porque o texto ele é contemplado dos mistérios. É contemplado os mistérios. A contemplação do texto sem os mistérios é como um corpo sem alma. E os mistérios, se você parar para meditar os mistérios, eles são cristocêntricos, eles são um compêndio do Evangelho. Nós vamos ter ainda, meus irmãos, vários encontros pela frente nas próximas quinta-feiras, no mesmo horário, às 18 horas, para meditar especificamente cada mistério do texto. Mas você vai ver que ele é cristocêntrico. Nós vamos começar ali essa anunciação, pela encarnação, o nascimento de Jesus. Aí vamos passar para a vida pública de Jesus. Vamos passar ali também pelos mistérios dolorosos. A agonia de Jesus, a flagelação, que nós muito importante meditarmos durante esse tempo de quaresma, vai ser na próxima semana, os mistérios dolorosos, a crucifixão e morte de Nosso Senhor, e vamos para os mistérios gloriosos, a ressurreição, a ascensão de Nosso Senhor. Tudo isso é cristocêntrico. Nós meditamos a vida de Cristo sobre o olhar puro, sobre o olhar amoroso de Nossa Senhora. Um teólogo americano chamado Scott Hahn, no livro Salve Santa Rainha, ele vai dizer que até a técnica de meditação do texto vem sendo aperfeiçoada pelos séculos, por prática durante os séculos, a fim de ocupar a mente mais completamente, para que as pessoas não desviem a sua atenção. Então o texto, você toca o texto, você trabalha com o seu tato, você trabalha com a visão, você trabalha com o seu imaginário, você trabalha com a sua voz, com as palavras. Você pode trabalhar com a leitura, lendo os mistérios. Então, para que a gente possa não dispersar, ocupar a nossa mente 100% nos mistérios de Nosso Senhor. Santa Teresinha diz que o texto é uma longa cadeia que liga o céu à terra. Em uma das extremidades está as nossas mãos e na outra a mão da Virgem Maria. Então, quando você pega o texto para rezar, você segura com a mão e Nossa Senhora segura com a outra. São Vicente de Paulo, depois da Santa Missa, a devoção do Rosário faz cair sobre as almas mais graças do que qualquer outra, e pelas Ave Marias opera muito mais milagres que qualquer outra oração. Depois da Santa Missa é a oração mais poderosa. Nossa Senhora em Fátima, como ela pediu para os pastorinhos divulgarem a oração do texto. São Padre Pio, rezai o rosário e fazei com que o rosário seja rezado. São Padre Pio falava, como não rezar o texto? Cada texto esvazia um recanto do purgatório. O texto, nós católicos precisamos meditar nessa realidade. Rezar o texto pelo alívio das almas do purgatório. Verdade de fé católica. São Maximiliano, Maria Kolbe, não tenham medo de amar demasiadamente a Imaculada. Jamais poderemos igualar o amor que Jesus teve por ela. Isso aqui é importante. Aí você vai ver a formação, né, sobre Nossa Senhora. Aí às vezes uma devoção escrupulosa, uma devoção muito crítica, com umas visões deturpadas, vão pensar até colocar, incutir, né, em você. Você tá, não precisa disso tudo, já é demais, já está falando da Virgem Maria, e não é isso tudo, não precisa. E aí São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer, meu irmão, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Por mais que você a ame, você nunca vai amá-la como Jesus a amou. Nós não precisamos nos cristificar, eu já não falei, imitar Jesus. Jesus ama Nossa Senhora muito mais do que nós. Então você nunca vai amá-la como ela deve ser amada. Você tem que sempre procurar amar mais Nossa Senhora nessa devoção sadia, nessa devoção que entende o que está fazendo. Eu realmente nunca vi um católico que coloque Nossa Senhora no lugar de Jesus. Nunca vi. Agora, escrupuloso tem pessoas que acham que não precisa amar Nossa Senhora tanto. Então nós precisamos amar a Virgem Maria, perder esse medo. O Papa Adriano VI, o rosário é o flagelo dos demônios. O Beato Bartolo Longo, se quereis salvar-te, propague a devoção ao Santo Rosário. São Luís ainda no livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário. Ainda que estivesses na beira do abismo, ainda que já tivestes um pé no inferno, vós vos converterias mais cedo ou mais tarde,
e vos salvaríeis, desde que rezasseis todos os dias o Santo Rosário, devotamente, até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos vossos pecados. Então, meu irmão, força na oração, força, vamos amar a Virgem Maria, vamos nos entregar ao nosso Senhor, através de Nossa Senhora. A Constituição ainda do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio, vai dizer que as celebrações litúrgicas e o pio exercício do Rosário não se devem contrapor nem equiparar. Isso é importante. Você que tem essa devoção a Nossa Senhora através do Santo Rosário, graças a Deus, mas não troque a missa pelo Santo Terço, pelo amor de Deus. Não trocar a missa pelo terço. Elas não se contrapõem nem se equiparam. A missa não exclui o terço não exclui a missa, e o terço não está acima da missa. A missa faz presente os mistérios do Evangelho, faz presente o Calvário. A missa é essa presentificação, é essa atualização dos mistérios do Calvário. É o ponto fundamental, é o centro da nossa fé, é a Santa Missa. E o terço nos faz rememorar esses mistérios, nos faz recordar, nos faz passarmos o tempo meditando aquilo. Certa vez perguntaram para Santo Afonso: Afonso, o que estás fazendo? E aí Santo Afonso respondeu: estou me preparando para a Santa Missa. Santo Afonso, o dia dele, o tempo dele era preparar para a Santa Missa. Um grande sacerdote. O tempo todo, a vida dele é uma preparação para o santo sacrifício da Santa Missa. E o terço faz parte dessa preparação. A nossa preparação, vamos dizer assim, imediata, a nossa preparação antes da Santa Missa, prepararmos, colocarmos já em oração, meditando no Santo Terço. Mas você, homem do terço, que vai no terço e não vai na missa, precisa consertar essa devoção, né? Precisa ir na Santa Missa. A missa é o centro. Inclusive, é preceito da nossa fé a missa dominical e nos dias de preceito, nos dias de solenidade, né? Sob pena de pecado grave, faltar a missa nos domingos. Alguns dioceses estão com essa ordem flexibilizada devido à pandemia, mas isso aí vai voltar, né? E nós não vamos também só por cumprimento de ordem, mas nós vamos por amor, né? Então, que a partir daí a gente possa meditar, e semana que vem nós vamos continuar na meditação dos mistérios especificamente. Amém.